Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou Roseli Rodrigues e eu estou aqui para convidar vocês para acompanhar o vídeo de hoje e os próximos vídeos. Esse vídeo que você vai acompanhar hoje, ele já foi postado no canal Amparando no ano de 2018. Foi postado também o ano passado, no dia 27 de março de 2024, e estamos postando ele hoje novamente, dia 26 de março de 2025. Então, vocês podem observar que passaram-se vários anos e a situação referente à nossa família, ela continuou igual, continuou a mesma coisa e sempre foi ficando cada vez pior, até chegar ao ponto de perdermos uma pessoa da família. E após esse fato, começaram as mesmas pessoas que fizeram com que essa pessoa da família perdesse a vida, já começaram a tentar tirar a vida de outros membros, de outras pessoas aqui da família, de outros membros da família, ameaçando de morte e tentando contra a vida de nossos familiares, inclusive contra a minha vida também. Eu gostaria de dizer para vocês que esse vídeo ele tem um conjunto de coisas que poderá mostrar para vocês tudo como começou e o porquê de todos esses acontecimentos. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: aqui você vai ter onde diz ali que fala referente uma Triquês, fala Edifício Solimões e fala sobre Salgado Filho, enfim, sobre outras situações. Tem algumas capas de outros vídeos que eu já postei também. Então, para vocês entenderem, fala também, como eu disse, tem capas. O que eu gostaria de deixar claro aqui para vocês é que todas essas situações que eu estarei relatando aqui no canal, todas elas têm um envolvimento dos familiares da minha nora. É muito triste para mim dizer isso, é muito triste saber que a pessoa está sendo vítima de um sofrimento terrível por causa da minha raça, por causa da minha etnia, por causa da minha descendência. Então é algo que não tem o que eu fazer. O que entristece também, entristece muito, é saber que, pelo fato de eu pertencer a essa raça, a essa etnia, então a gente não tem garantias de vida, não tem onde buscar proteção, não tem onde buscar socorro. Então isso aí foram coisas que a gente pôde constatar ao longo desses anos. Então o que acontece? Referente ali que vocês vão ver falando a respeito desse edifício Solimões. Então, após um fato que aconteceu numa empresa chamada Triquês Ferro e Aço, um fato envolvendo assédio moral, envolvendo, no caso, o meu esposo, que era o funcionário nessa empresa, a gente passou a sofrer uma série de situações que não aconteciam antes, quando meu esposo era funcionário, quando ele ainda trabalhava nessa empresa. Então, é isso, pessoal. Dá pausa pra mim. Então, pessoal, as situações no edifício Solimões começaram após esse fato que aconteceu na empresa Triquês Ferro e Aço. Então, foram situações tão terríveis e insuportáveis que a gente acabou alugando uma casa na cidade de Bento Gonçalves, no bairro Santa Helena. Então, nessa ocasião, foi que aconteceram todos os fatos que eu estarei relatando aqui,
que se eu não tivesse colocado o título intitulado documentário Caxias do Sul, Inferno na Terra, seria dado esse nome ao bairro Santa Helena. Aí o que aconteceu? Quando a gente construiu aqui no bairro Salgado Filho, na propriedade da nossa família, a gente percebeu que as coisas que passaram a acontecer aqui, no caso conosco, era algo para ser pior. Então a gente percebeu que era alguma coisa que eles estavam sendo orientados, era muito nítido, bastante nítido, bem nítido, que eles estavam sendo orientados. Então a gente percebia que eles estavam sendo orientados a fazerem coisas piores do que na cidade de Bento Gonçalves, para a gente então perder o foco de Bento Gonçalves e focar em contar coisas sobre o Salgado Filho. Por esse motivo é que a gente acaba citando várias situações de lugares diferentes, porque cada lugar as pessoas foram sendo orientadas a fazer coisas piores, para a gente acabar não tendo como contar, porque cada vez acontecia coisas piores. Então, quando a gente foi a Bento Gonçalves, eles fizeram coisas piores do que no edifício Solimões. E quando a gente veio, no caso, para o bairro Salgado Filho, né? Veio entre aspas, porque a nossa família, aqui a família do meu esposo mora aqui há mais de 50 anos. E a gente já tinha construído, no caso, ajudado a construir uma propriedade. E aí a gente construiu essa outra casa para ficar aqui ajudando eles, né? Auxiliando e tudo mais, porque meu sogro já é uma pessoa com idade. E até eu contarei mais detalhes sobre isso, não vem ao caso agora nesse vídeo. Então foi isso que aconteceu. Só que nesse contexto, o envolvimento dos familiares da minha nora foi algo assustador, foi algo assim, foi algo não, é algo que está sendo bem difícil, porque as práticas que eles fizeram, nossa família nunca tinha visto nada igual. E a gente está tendo assim uma grande dificuldade para solucionar isso, porque é um tipo de prática que não tem. É algo assim para vocês terem uma ideia, para vocês entenderem a impressão que eles passam com todas essas coisas que eles se envolveram para nos prejudicar, enfim, todas essas coisas que eu fico relatando em meus vídeos. Se vocês analisarem que todas as coisas que eu fico relatando, essas pessoas estão envolvidas nisso, então vocês imaginem, são muitas coisas e coisas que é muito difícil a gente conseguir lidar com pessoas dessa natureza. Até porque os familiares da minha nora e os familiares do meu esposo, eles têm uma conduta extremamente parecida, porque os familiares, por exemplo, do meu esposo, meu esposo, inclusive, a gente jamais poderia imaginar que eles eram pessoas, que eles são pessoas assim, que eles têm desejo de matar, que eles têm o tempo inteiro uma coisa assim assustadora, um desejo imenso de matar, porque eles não falam noutra coisa, é todo santo dia ameaçando de morte. Aí então, o que acontece? Eles terem vínculo com alguém que, por exemplo, eles terem um vínculo. Os vídeos eu vou estar mostrando no vídeo a seguir, eles terem vínculo com a pessoa do edifício Solimões, que provavelmente é uma pessoa que a gente não sabe como as pessoas do edifício Solimões passaram a ter vínculo com as pessoas do Salgado Filho. Então, já tem uma questão ali, um link, que o mais provável é que tenha sido esses familiares da minha nora.
né? Que eles estiveram envolvidos em todas as situações, em todas. Então, o que acontece? Eu vou explicar para vocês. Acontece o seguinte: eles fizeram uma ocorrência falsa, dizendo que a gente tinha pedido dinheiro para eles, coisa que nunca aconteceu. Muito pelo contrário. A gente queria construir uma casa para minha nora e para o meu filho, lá próximo de onde eles moram. E eles não aceitaram porque não queriam que a filha deles tivesse uma casa nova antes que eles. Ainda eles disseram, onde é que se viu? Se eles já eram mais idade, moravam numa casa mais velha, como é que ela, que era nova, ia ter uma casa melhor do que eles? E aí o que aconteceu foi o seguinte: eles mantiveram uma parte lá, um lote que seria, né? E deixaram aquele espaço exatamente até o momento em que fizeram aquele processo fraudulento contra a nossa família, né? Que é esse processo que tem uma capa que onde diz querem afastar do meu pai. Então, quando fizeram esse processo fraudulento contra a nossa família, eles imediatamente passaram a plantar naquele lote. Então a gente teve todas, assim, isso foi um dos exemplos, mas a gente teve todas as evidências de que eles estavam envolvidos nas coisas, né, que estavam acontecendo conosco, para fazer com que a gente... Nossa, eu tenho todas as coisas eu estarei relatando aqui. Aqui eu só vou dar um exemplo para vocês, porque como tem fatos distintos, fatos que eu fui colocando nos vídeos separadamente, então nesse vídeo aqui eu quis mostrar para vocês que todos os links, né? Então começou tudo no edifício Solimões, só que antes do edifício Solimões começou então naquele fato a empresa Triquês Ferro e Aço. Então, o que acontece é assim, ó, a gente percebeu que o envolvimento deles, eles ficaram bastante assustados, e aí então quando a gente percebeu o envolvimento deles, aí como tinha pessoas, tinha instituições religiosas envolvidas, instituição religiosa envolvida, a gente foi até Porto Alegre, numa faculdade que eu estudava, em uma das faculdades que eu estudava na Unila Salle, em Canoas, e na faculdade STEF, em Porto Alegre. Então, a gente foi na faculdade STEF, toda a minha família, e a minha nora, né? E aí, então, a gente explicou para o Frei, eu não vou falar o nome do Frei nesse vídeo, porque eu não quero me estender muito. Falamos com o Frei e a gente explicou toda a situação para ele e dissemos, olha, a minha nora, dá para ver que os familiares da minha nora, eles estão envolvidos em tudo isso, porque eles, nesse processo fraudulento que fizeram, eles colocaram o nome de todo mundo que mora ali na casa, ali junto com o meu sogro, e não botaram o nome da minha nora. Aí eu vou dizer para vocês nesse vídeo qual foi a solução que depois a gente tomou conhecimento. Um padre fez com que os pais da minha nora, que são luteranos, processassem a própria filha. Então, para vocês verem. Então, assim, ó, a gente foi lá na faculdade, então vocês vejam, uma mulher de raça negra, estudante de teologia, né? Por exemplo, eu estou falando isso agora porque a gente está vendo agora eles protegendo um assassino, né? Protegendo a pessoa, o assassino responsável pela morte do meu esposo. A gente está vendo religiões, a gente não está vendo uma só, pessoas envolvidas com religião, proteger um assassino. Agora, eles não preferirem proteger um assassino do que proteger uma mulher só porque ela é negra, mesmo essa mulher sendo estudante de teologia e estudando lá. Na ocasião, eu estudava na faculdade STEF e na faculdade Unila Salle. Enfim, nesse período de tempo, nem muitas coisas aconteceram, que se eu for mencionar tudo que aconteceu referente ao Unila Salle aqui nesse vídeo, eu vou ter que criar uma emissora para contar. Então, foram todas as coisas que sabotaram a gente, assim,
em tudo o que vocês possam imaginar. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Roseli Rodrigues, eu moro na cidade de Caxias do Sul, na rua Lourenço Frigieri, número 239, no bairro Salgado Filho, aqui na Serra Gaúcha. Então hoje é dia 17 de novembro de 2024, é um domingo, e esse vídeo que eu estou gravando agora para vocês é mais um pedido de socorro. Hoje, quando eu cheguei em casa, ali no Salgado Filho, nesse endereço que eu acabei de falar para vocês, pessoas familiares da prima Maria C atacaram a gente, como sempre, de forma gratuita, e ameaçaram a gente de morte e filmaram a gente, ameaçavam, filmavam e davam a entender que estavam mandando um vídeo para alguém. O filho de Maria C falou um monte de coisas assim absurdas. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: existem muitas pessoas que participam dessas coisas porque elas querem aparecer nos meus vídeos. Isso aí também é uma coisa preocupante, mas eu vou relatar aqui para vocês como isso aqui é um pedido de socorro. Eu fico perguntando como essas pessoas elas podem fazer todas essas coisas o tempo inteiro e sempre elas têm a proteção da polícia. Tanto que elas nos atacaram. Tinha uma moça lá que disse que o pai dela era da polícia, pelo que o meu sobrinho e a minha cunhada disseram, ela é namorada de um rapazinho que é filho desse rapaz, João César, e dessa esposa dele. Esposa eu não sei se é, mas enfim, dessa companheira que ele tem, chamada Cristiane, segundo a minha cunhada falou, o nome da minha cunhada é Elizabeth. Então o que acontece? Eles fazem a mesma prática, eles atacam a gente, nos atacam, nos agridem e depois eles mesmos chamam a polícia. Então o que acontece? Eles mandaram um monte de crianças, os familiares dele, a jogar bola ali na frente de casa faz uns 2 meses. Aí o que acontece? As crianças, enquanto elas estão jogando bola ali, a gente não pode sair pelo portão e não pode entrar. Hoje foi isso, eles estavam jogando bola ali e eu tinha feito compras para o meu sogro, para minha cunhada, para o meu sobrinho e para mim também. Tinha feito compras. E aí eu pedi ao meu filho para levar as compras para mim, inclusive eu estou fazendo tratamento de saúde. E eles estavam jogando bola na rua. E aí eles, quando o meu filho foi sair do lugar, sair dali ele deixou as compras ali, a gente desceu, deixou as compras, e quando ele manobrou o carro para sair, eles começaram a atacar ele. Aí ele foi, né? E aí eu perguntei, meu Deus, mas vocês não viram que eu fiz um cartaz ali, dizendo que não é para eles jogarem bola ali na frente, porque já aconteceu inúmeras situações em razão disso. E a questão é que eu coloquei no cartaz que era para eles não jogarem bola em frente à nossa propriedade, a propriedade da nossa família. E eu coloquei o cartaz dizendo que eu semanalmente ia enviar imagens ao Ministério Público. Mas eles
eles têm proteção da polícia, inclusive do Ministério Público, porque eles davam gargalhada, nos agrediam, nos ameaçavam de morte, ameaçaram inúmeras vezes, nos filmavam, e se a gente fosse filmar eles de volta, eles diziam que era proibido filmar, só que eles estavam nos filmando. Então é assim, eles agridem a gente, eles filmam a gente, é a prática que eles fazem, é o modus operandi deles. Eles agridem a gente e filmam a gente. E se a gente filmar de volta, a gente aparece nas imagens deles e eles dizem que a gente está filmando todo mundo na rua. Uma coisa que não é. Então o que acontece é isso, pessoal. O nome da mulher que foi ali na frente da casa, agora a gente tem que sair, nós estamos em outro local gravando, agora é o que? É 11? É 23 horas, é quase meia-noite. A gente tem que sair de lá, porque eles foram lá, nos agrediram verbalmente, tentaram nos agredir fisicamente, jogaram tijolos na gente, aí a gente entrou e fechou o portão, jogaram então no portão, jogaram pedra em cima da casa. Foi um horror. Tudo isso assistido por uma mulher que é professora, o nome dela é Marina, uma moça que dizia que o pai dela era da polícia, e eles disseram que o pai dela era daqueles que matavam. E aí o que acontece? Falaram coisas terríveis e foram na frente da nossa casa, inclusive essa mulher chamada Cristiane, que ela é a esposa desse rapaz, João César, que é um dos algozes. Ela apontou o dedo e eles tinham como certo que eles iam me exterminar hoje. Eles pretendiam exterminar eu, Roseli Fátima da Silva Rodrigues, hoje, 17 de novembro de 2024, domingo. Porque ela apontou o dedo e disse para o meu sobrinho, como quem dizia que eu já era, mas que o que era dele estava guardado. O filho de Maria C. disse que esse menino, o Cassiano, que eles iam pegar ele, que ia ser só na base da violência, da porrada, as palavras dele. E já uma moça que atende pela alcunha de preta, ela é uma pessoa branca, mas ela tem esse apelido. Então eu vou usar essa expressão, mas ela é uma pessoa de etnia branca, mas eles a chamam de preta, né? Ali o pessoal da casa, ninguém sabe o nome dela. Então, e ela age como se tivesse algum problema, algum tipo de deficiência. Só que, de contrapartida, eles utilizam essas pessoas por exemplo, essa aí com deficiência, utilizam crianças. Então, assim, eles filmavam a gente, nos agrediam, e se a gente filmasse de volta, aí eles pegavam a criança no colo, falavam, não, olha, tá filmando criança. É assim que eles acham. Aí veio essa mulher, a Marina, ela mora na rua José Turra. O que chama atenção é que essas crianças, algumas crianças pertencem a essa família. E eles não jogam bola na frente dessa casa, da casa dos familiares. Eles vêm jogar bola na frente da nossa casa, porque seria uma coisa tranquila. A questão é que eles jogam bola e quando a gente chega, quando a gente sai, ou quando passa alguém de carro, eles atacam. Então, gente, o que eu estou pedindo para vocês é que vocês façam contato o mais brevemente possível, porque tem outra coisa que eles costumam fazer, eles costumam chamar a gente de louco, louca. Todas as vezes que eles começaram do nada a fazer o que eles fizeram hoje, inclusive chamar a gente de louco ou de louca, dias depois que ele sofreu tentativa de assassinato. Então, é como certo isso. Todas as vezes, quando é época de feriado, Natal, Páscoa, sempre tem um feriado, eles dão um jeito de criar uma confusão para chamar a polícia, para a polícia nos exterminar. É simples assim. Tanto que essa menina que estava lá, ela disse que o pai dela era policial e o tempo todo, ou seja, ela, pelo que a gente sabe, ela nem mora ali. Eu nunca tinha visto aquela menina ali, uma mocinha. Então, se eles têm parente na polícia, um amigo na polícia, eles acham que eles podem ir nas casas, agredir as pessoas, ofender as pessoas e ainda chamar a polícia para matar as pessoas. Só que no nosso caso, para você que não conhece a nossa história, é simples.
É uma propriedade que no passado foi feita dividida entre eles. E essa prima, Maria C., ela e o irmão dela, o João César, eles sempre tiveram interesse em ficar com a nossa propriedade. Só que nós somos os herdeiros legais, os herdeiros legais. E eles querem a todo custo achar um jeito, porque assim, esse João César, por exemplo, ele casou com essa moça chamada Cristiane. O nome dela é Cristiane, ela ameaçou a gente de morte, filmou, mandava as imagens para alguém, invertia toda a situação, ou seja, foi um caos, pessoal. São pessoas extremamente cruéis, extremamente cruéis. Então, o que acontece? Essa moça, chamada Cristiane, ela foi morar ali na casa do João César, que é irmão dessa prima Maria C., e ela levou toda a família dela. Tanto que as pessoas que nos atacam são familiares dessa mulher. E eles tentam fazer de tudo para tirar nós da nossa propriedade, da propriedade da nossa família, para eles invadirem, para eles tomarem conta, e é tudo baseado em mentira. Todos os argumentos, as coisas, porque assim não teria nem motivo para eles estarem interagindo conosco. Até porque eu fiz um vídeo recentemente chamado Caxias do Sul, o Inferno na Terra, onde tinha o nome dessa Cristiane, tinha o nome do irmão dela, chamado Alexandre, tinha o nome do marido dela, chamado João César, e tinha o nome de Maria Cristina, a Maria C. Então, assim, todas essas pessoas estavam sendo acusadas naquele processo, eles levaram a intimação do meu sogro, um homem de 85 anos, e queriam que a gente levasse o meu sogro em uma audiência, que a gente não sabe nem de onde surgiu isso, e levasse a minha sogra, que já faleceu há uns 15 anos no mínimo. Eu não sei ao certo quanto tempo faz, mas já faz mais de 10 anos, mais de uma década. Então, o que acontece? A gente estranhou, por quê? Porque todos os quatro que estavam nessa intimação, como sendo as pessoas acusadas pelo meu sogro, a gente não sabe nem como eles criaram esse processo. Né? Segundo o que aparece ali, seria de 2020. Todas as pessoas, a partir do momento que passou o dia da audiência, foi quando eles mandaram as crianças começarem a jogar bola na frente, com o intuito, da mesma maneira como eu disse, é o modus operandi deles. Eles mandam as crianças ali, as crianças nos atacam. Crianças que eu digo são adolescentes, crianças, e os adultos, a gente viu, eles mandaram, inclusive essa Marina, ela foi de carro ali, eu até fotografei o carro dela, peguei a placa, o número, tudo da placa. Ela estacionou ali na frente, estacionou ali, ficou debochando da gente, de mim, da minha cunhada Elizabeth, do filho dela Cassiano, enquanto que a Cristiane, essa Cristiane, ameaçava a gente de todas as maneiras. E o filho da Maria Cristina ameaçava a gente o tempo inteiro. Tanto que eu disse que eu ia fazer uma ocorrência contra ele, e eles deram risada. As criancinhas pequenas, que devem ter pouca idade, devem ter, sei lá, uns 8 anos, talvez até menos, dizendo assim, não, se eles chamarem a polícia não vem. Em compensação, quando os algozes chamam a polícia vem. E aí a gente saiu dali, porque a Marina, inclusive eu digo aqui, que eu vou entrar com uma ação na justiça contra a Marina e contra essa Cristiane, e vou fazer um pedido de liminar para que essas crianças não joguem mais bola na frente de casa. Foram ali, tanto a Marina quanto essa Cristiane mandaram as crianças jogar bola ali na frente, e ainda veio me ameaçar o Cassiano. Bom, foi mais ou menos umas 2 horas, o tempo todo eles nos ameaçando de morte mesmo. Coisas terríveis, gente. Vocês não conseguem imaginar o horror que é o que a gente passa ali nesse lugar. E elas vieram ali, mandaram as crianças continuar jogando bola, e ainda ameaçaram a gente assim, que ai da gente, se dissesse para as crianças não jogar bola ali na frente. Então veja bem, se a gente não tem amizade com essas pessoas, com essas famílias, teve uma audiência, que apareceu uma intimação ali do meu sogro, onde dizia que essas pessoas eram as pessoas que estavam sendo acusadas.
E como é que elas vão para as crianças jogar bola na frente da casa do idoso, que é a vítima? E aí o que acontece? Aí eles começaram a acusar nós de fazer coisa contra o idoso, gente. Então é óbvio que o objetivo deles realmente era assassinar o meu sogro, coisa que a gente viu hoje que eles iam fazer. E ainda dizer que, olha, como é que pode? Eles têm tido uma intimação contra eles, que está no meu vídeo chamado, intitulado Caxias do Sul, o inferno na terra, aconteceu com nossa família. Eles terem alguma coisa onde eles eram acusados, pelo que dizia no processo, eles é que eram acusados, e agora eles estariam ali dizendo que falando de um jeito como se nós fizesse alguma coisa para o meu sogro. Como é que a gente vai conseguir cuidar de um idoso de 85 anos, sendo atacado, gente, o tempo inteiro por bandidos, por pessoas criminosas, por assassinos? Assassinos, inclusive eu digo mais, são assassinos de aluguel, porque a gente já percebeu que eles fazem conforme alguém orienta. E eu digo outra coisa. Eu tenho como certo, quem nos orienta é a própria polícia. Porque eles fazem isso e em seguida ameaçam a vítima com a polícia. E a gente teve que sair de lá agora para vir gravar esse vídeo, porque eles chamaram a polícia para nos matar. Enquanto essa Cristiane gravando vários vídeos e ficava dizendo, ligava o flash, quando a gente filmava, a gente tentou filmar ela para mostrar para vocês que era o que eles estavam fazendo, ela disse assim, eles diziam, não, você está filmando nós, é proibido, só que eles estavam fazendo isso o tempo inteiro. Aí eu vou abrir um parênteses, porque o discurso que a Cristiane usou para me ameaçar com relação aos filhos dela, ela foi usado exatamente o mesmo discurso na cidade de Farroupilha, onde o rapaz foi para lá morar, um dos algozes foi morar lá, depois que a gente, e passava o tempo todo mandando a criança dele subir e descer atrás da gente. Eles escutavam o barulho da porta, quando ele saía, essa criança ia atrás. Quando ele chegava, a criança estava ali. E a gente, para subir para o apartamento, passava por essa criança. Exatamente como eles fazem no Salvador Filho. Usam crianças, usam pessoas vulneráveis para nos atacar e a gente não poder se defender. Porque eles dizem, não, vocês estão filmando. Nos defender, que eu digo, é filmar para mostrar para vocês a nossa realidade, a nossa triste realidade. Só que esse rapaz da Farroupilha, ele fez a mesma coisa naquele edifício que eu já fiz alguns vídeos, ali na Avenida Santa Rita, onde a gente foi morar. Depois, ele fez exatamente a mesma coisa que o Cristiano. Ele chegou e nos atacou assim, do nada, de forma gratuita, assim. Você vem chegando em casa assim, ouviu o cara chegar ali, te apontar o dedo, dizer, olha, se tu fizer alguma coisa pro meu filho, eu vou fazer não sei o quê. Tempos depois, a gente estava na sacada do prédio, ali em Farroupilha, uma mulher no andar de cima, veio, que era a esposa de um proprietário de uma empresa de motos, ali em Farroupilha também, ali na avenida, né? Começou a dizer, a gente não podia sair nem na sacada do prédio, gente. Aí então ela começou, chegou um pouquinho para segurar. Ela começou também a olhar para a nossa sacada de baixo e dizer assim, olha, se vocês fizerem alguma coisa para o meu filho, para minhas filhas, não sei o que lá. Qual a pergunta, gente? Eles mandam as crianças rodear a gente, usam pessoas vulneráveis. Isso aí também eu peço, fazer um caminho para algum conselho da juventude, adolescência, porque eles usam crianças. Então, crianças que já estão crescendo com essa coisa de todo esse envolvimento com polícia, com denúncia falsa, eles usam as crianças. Então, o que acontece? A mesma coisa, então, eles usam as crianças para rodear a gente, daqui a pouco eles chegam, segundo a palavra deles, eles usam assim, ó, eles dizem que vão arrebentar a gente. Daqui a pouco tu está sendo arrebentado, segundo as palavras deles, só que o arrebentado deles não é entre aspas, eles arrebentam mesmo. Eu e o Cassiano, o rapaz que está filmando ali, a gente já vivenciou por isso. Por isso que a gente sabe do que a gente está falando. Eu posso falar aqui para vocês com propriedade, a gente sabe do que a gente está falando. Então, o que acontece? Eles fazem isso, depois eles agridem a gente e depois eles vão fazer o
onde você acompanha pra cá agora, por favor. Eu vou pedir para vocês, né? Esse é um pedido de socorro que eu estou fazendo. Eu vou repetir meu nome é Roseli Rodrigues, eu faço parte da família Rodrigues, do bairro Sagrado Filho, da cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha. Eu peço a vocês que vocês possam estar encaminhando esse vídeo ao Ministério Público, à Corregedoria, porque outra coisa, eles tentam exterminar a gente para a gente não conseguir fazer as denúncias contra eles e eles continuarem com a certeza da impunidade. Então é isso que eu peço para vocês, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Lembrando que hoje é dia 17 de novembro de 2024, domingo à noite. A gente está aqui, ó, 11h30, 23 horas e quase 23 horas e meia, quase meia-noite. E a gente estava chegando em casa, fui no mercado, inclusive eu estou fazendo tratamento de saúde, fui no mercado, fiz as compras para o meu sogro, para o pessoal lá, para mim também. Pedi para o meu filho levar as compras em casa, para mim não precisar gastar com o aplicativo. E aconteceu tudo isso. Vocês vão perguntar, não, foi uma coisa aleatória. Não, gente. É o tempo inteiro desse jeito. Caxias do Sul, o inferno na terra. Aconteceu e continua acontecendo com nossa família. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.